Estivemos há poucos instantes, eu, senador Capiberibe, senador Inácio Arruda, se encontram lá vários deputados federais, na Embaixada da Venezuela, onde fomos assinar o livro de condolências pela passagem do presidente daquele país, Hugo Chávez. E quando estava saindo de lá, acho que o senador Capiberibe já havia saído, estava chegando uma marcha, senador Capiberibe, muito emocionante, muito bonita, do movimento dos trabalhadores sem terra. Foram dezenas de centenas de pessoas que foram até a embaixada também prestar essas homenagens do movimento social brasileiro, principalmente o movimento campesino, ao presidente Hugo Chávez. E eu não poderia, senhor presidente, deixar de vir à tribuna hoje e não falar da morte desse líder que foi e continuará sendo importante não apenas para o seu país, a Venezuela, para o continente, mas para o mundo todo. Quero aqui falar das palavras da presidenta Dilma, que quem esteve com ela no dia de ontem, senador Suplicy, na abertura também do movimento campesino, sabe como estava sentida a presidenta Dilma pela passagem do presidente Hugo Chávez. E ela diz o seguinte, que nem todas as vezes, nem sempre, o Brasil concordou com as decisões tomadas pela Venezuela. Agora, sem dúvida nenhuma, Hugo Chávez ficará marcado na história de luta dos trabalhadores. Não há dúvida, por mais que discordem da postura, muitas vezes alguns da postura de Hugo Chávez, nenhum deles deixa de reconhecer o envolvimento, a dedicação que o presidente teve, principalmente com sua gente mais humilde, com a gente mais humilde da Venezuela. E eu penso que a forma mais importante de homenagearmos não só Hugo Chávez, seus familiares, mas o povo venezuelano, é ler, senhor presidente, aqui eu quero ler rapidamente uma mensagem do meu partido, assinada pelo nosso presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Renato Rabelo. Então eu leio a nota e faço questão que a mesma seja inserida nos anais dessa casa. Diz o seguinte a nota: no início da noite do dia 5 de março, ontem, em Brasília, com sentida emoção e forte impacto, recebemos a notícia do falecimento do destacado revolucionário da Venezuela e da América Latina, presidente Hugo Chávez. Acompanhávamos com esperança a última batalha travada por Chávez, desta vez pela própria vida, luta que empreendeu com força de vontade e altivez, mas infelizmente a doença foi mais forte e o levou. A vitória de Hugo Chávez para presidente da Venezuela em 1998 inaugurou um ciclo político progressista na América Latina, em especial na nossa América do Sul. Um ciclo que prossegue vigoroso, propiciando a vários países e povos da região democracia, desenvolvimento soberano, sensível melhora da qualidade de vida dos trabalhadores e ainda o avanço da integração solidária entre as nações. Chávez, além de se dedicar o melhor de si pelo desenvolvimento de seu país e pelo bem-estar de seu povo, foi um intrépido entusiasta deste processo de integração, tanto com a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, quanto com o Mercosul. Em julho de 2012, quando se formalizou a entrada da Venezuela neste bloco, ele proclamou: nosso norte é o sul. Chávez, juntamente com o ex-presidente Lula e outras lideranças da região, travaram a luta vitoriosa que sepultou a ALCA, projeto neocolonialista dos Estados Unidos. Por isso, uma grande dimensão de Chávez se revela pelo seu legado patriótico e internacionalista, um adversário ferrenho do imperialismo e defensor da amizade e da cooperação entre os povos. E se internacionalmente Chávez tem esse significado para as forças políticas avançadas, para o seu país, ele representa o líder de um processo revolucionário que, em pouco mais de uma década, libertou a Venezuela da expoliação estrangeira, colocando a grande riqueza do país, o petróleo, a serviço do desenvolvimento da nação e que também ajudou a retirar centenas de milhares de venezuelanos da miséria. Outro traço da Revolução Bolivariana, liderada por Chávez, é a democracia. Nunca houve tantas eleições, nunca houve tanta efetiva participação do povo nos destinos da Venezuela como nessa última década.
Grande expressão dessa democracia é a Constituição Bolivariana, elaborada por uma Assembleia Constituinte livremente eleita. Constituição democrática e avançada, que inclusive indica os rumos da construção do socialismo naquele país, o socialismo do século XXI, assim como proclamava Chaves. Externamos nossos sentimentos à pátria de Simão Bolívar pela perda dessa grande liderança patriótica, democrática e socialista. Mas, ao mesmo tempo, temos a convicção de que morreu o revolucionário, porém, sua grande obra, a Revolução Bolivariana, terá continuidade, seguirá conduzida pelas lideranças leais ao legado do presidente Chaves, apoiada no povo e nas forças políticas avançadas do país, e contará com a efetiva solidariedade das forças progressistas das Américas, entre as quais o Partido Comunista do Brasil, que sempre apoiou Chaves e o povo venezuelano na sua jornada libertária. Assina o presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Renato Rabelo. E eu, para concluir, senhor presidente, quero dizer que tive a alegria de estar com o presidente Hugo Chávez pelo menos umas 3 vezes. E uma das vezes foi exatamente na minha querida cidade de Manaus, quando ele esteve junto com o presidente Lula inaugurando a Feira Internacional da Amazônia, um grande evento internacional organizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Naquele momento, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente via presidente, nesse exato tempo que Vossa Excelência me dá, até seguir por conta que sei que já estão organizando a nossa ordem do dia. Então, eu tive essa alegria, felicidade de estar com o presidente Hugo Chávez em Manaus. E ele, muito gentil, como sempre, à época eu era candidata a prefeita de Manaus, e ele veio a meu encontro e conversou comigo longamente. Depois disso, o que mais me emocionou, que no seu trajeto do local do evento até o aeroporto da cidade de Manaus, ele parou numa das equipes onde estavam militantes da nossa campanha. Parou e conversou longamente com os militantes. Então, esse é o Hugo Chávez que vai ficar na memória do povo. Assistimos há pouco o cortejo do seu corpo do hospital até onde ele deverá ser velado lá em Caracas, na Venezuela. E uma manifestação espontânea fantástica é o que nós estamos assistindo nesses dias na Venezuela. E o que me espanta, senhor presidente, é ouvir de alguns comentaristas de que foi-se uma ditadura. Repito, nunca houve tantas eleições na Venezuela como agora. Claro, um país dividido, um país polarizado entre duas propostas antagônicas, entre duas propostas divergentes. Mas, sem dúvida nenhuma, Hugo Chávez, que enfrentou inclusive um golpe para permanecer no poder, assim permaneceu com o apoio de uma maioria significativa da sua gente e significativa do seu povo. Não estou aqui dizendo que tudo lá está perfeito, tudo lá está bom, mas, sem dúvida nenhuma, a opção que fez o presidente Hugo Chávez foi a opção pelos mais humildes, foi a opção pelos mais simples, foi a opção pelos mais necessitados, e assim segue a Venezuela. Sem Hugo Chávez, o que será? Não temos dúvida nenhuma. Problemas serão enfrentados. Agora, há de se ter, primeiro, a confiança no cumprimento das leis. E, pelo que tudo indica, até mesmo a oposição daquele país hoje já tem ciência e consciência da importância do respeito à lei e que daqui a 15, 30 dias novas eleições deverão ocorrer, e eu acredito sinceramente na vitória da continuidade, que será a vitória do vice-presidente, do seu então vice-presidente, hoje candidato Maduro, seu presidente. Então fica aqui não só minhas homenagens, mas sobretudo saudades a esse presidente que, repito, tive a oportunidade de com ele estar algumas vezes e de ver de perto a sua simplicidade e a sua dedicação na luta não só do seu povo venezuelano, mas do nosso continente como um todo. Muito obrigada, senador Jorge Viana, pelo tempo a mais que me concedeu.